Eu agradeço aos organizadores desse seminário por me haverem convidado, me dando a oportunidade de expor algumas das minhas ideias da minha experiência ou ideias alimentadas e fomentadas pela experiência a respeito dessa questão de raça no Brasil, em especial em relação a essa comparação Brasil e Estados Unidos, com a qual eu tenho estado envolvido desde muito tempo, do ponto de vista acadêmico, desde a realização da minha pesquisa do mestrado na Universidade Federal Fluminense, que foi publicada sob o título Na Lei e na Raça, Legislação e Relações Raciais Brasil e Estados Unidos, ou seja, o impacto da lei sobre as relações raciais nesses dois países. Coisa de um mês atrás, eu fui convidado a dar um depoimento na Comissão Estadual da Verdade, aqui do Rio de Janeiro, não sobre um incidente que aconteceu comigo, um incidente importante da minha vida, que foi a minha exclusão da escola de aeronáutica, onde eu era um cadete, pelo fato de haverem descoberto um grupo de cadetes que gostava de ler, que tinha uma espécie de clube do livro, e considerarem que aquilo pudesse ser, era uma suspeita, mas a suspeita era suficiente para a exclusão de ser um grupo de estudos marxistas, uma célula marxista na escola de aeronáutica. O pessoal da Comissão da Verdade evidentemente sabia disso, mas o motivo dessa entrevista não foi exatamente esse. Foi o fato de estarem sendo descobertos agora, está sendo descoberto um grande arquivo, estarem sendo descobertos grandes arquivos que se referem a diferentes órgãos de segurança, da aeronáutica, do exército, da marinha, do DOPS, da polícia, a respeito da forma até que me surpreendeu pela qualidade do trabalho e pela maneira como essa questão foi acompanhada, a espionagem que era feita nas entidades do movimento negro dos anos 70, com um link importante de um outro movimento paralelo que tem uma conexão, e eu, de uma certa forma, represento um pouco essa conexão, que eram as festas black, as festas de soul. Eu digo que me surpreendeu esse documento pela qualidade, é um documento muito bem escrito, que me lembrou fatos que eu já havia esquecido, dada a precisão da narração, uma narração absolutamente sem interpretação. Eles descrevem a parte que me foi dada do documento, 5 folhas, 5 páginas, de um documento que aparentemente tem cerca de 1.200, focalizada nos festejos, nas comemorações do 20 de novembro de 1976. E eu vou ler um trecho aqui para vocês, pequeno. Diz o seguinte: no dia 20 de novembro, a professora Maria Beatriz do Nascimento, historiadora, fez no IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, uma palestra abordando a falta de liberdade do negro e sua dependência à sociedade branca. Disse que a luta do negro deve ser desencadeada de maneira discreta, para não chamar a atenção. Para tal, os negros precisam enfrentar a luta atual e futura com as mesmas características de zumbi, escrito em caixa alta, que eram caixa alta também: força, tenacidade, inteligência, liberdade e amor a seu povo. Finalizou a exposição enaltecendo os países socialistas africanos e europeus. Ora, é exatamente o que eu me lembro desse evento, e a narrativa de outros eventos mostra exatamente isso. Essas pessoas não só tinham eram pessoas articuladas, vocês veem a qualidade do texto, bem escrito, e elas estavam muito próximas, né? Dá para desconfiar da proximidade que essas pessoas tinham com essa luta. Ora, na verdade, embora eu tivesse uma análise sobre o que acontecia nessa época, eu tinha uma análise que aparentemente se mostrou verdadeira com o tempo. Nós sabíamos que éramos acompanhados, só não sabíamos a extensão disso, mas eu analisava que o governo teria muito cuidado em atacar diretamente uma organização negra, em prender um militante negro, porque se fizesse isso, estaria, de uma certa forma, legitimando a luta negra no Brasil, e foi isso que aconteceu. Eles acompanharam, mas não chegaram. E o depoimento que eu tinha, particular a respeito disso, a única situação em que eu me vi diante de pessoas que eu tinha certeza que eram agentes do governo, embora não tivessem se apresentado dessa forma, foi na saída de um evento organizado no Parque Lage,
pela antropóloga Lélia Gonzalez, que depois se tornaria um ícone do movimento negro e particularmente do feminismo negro, e uma festa que eu não me lembro para celebrar exatamente o quê, mas uma festa de soul, de black music. E na saída da festa, dois negros entraram no ônibus, eles estavam na festa também, mas eles claramente eram outsiders, a maneira de vestir, a maneira de falar não combinava com os frequentadores das festas, e eles queriam saber se eu conhecia a identidade de uma figura, na verdade uma figura inventada, de J. Black. J. Black era, na verdade, 3 pessoas. Eu mesmo, o Filó, que está gravando esse evento, e o Zé Ricardo da Almeida, que está presente aqui também, que assinávamos uma coluna no jornal Última Hora, a coluna essa que falava sobre os bailes de soul, sobre um calendário das festas, os novos discos sendo lançados, e dá para avaliar o grau de paranoia relativa do ar daquele período de ditadura militar, de Guerra Fria, para imaginarem que uma coluna J. Black pudesse merecer a atenção dos órgãos de segurança, mas era assim que era. Ora, esse evento faz uma ligação exatamente, mostra exatamente as influências que estão acontecendo sobre essa época. Eu digo que esse é o momento em que se constitui aquilo que eu chamo de movimento negro contemporâneo. Movimento que começa a ser criado no início dos anos 70, cuja primeira organização é o Grupo Palmares, no Rio Grande do Sul, em 1971, que tem como marcadores para diferenciá-lo dos movimentos anteriores, primeiro, a ânsia de denunciar o mito da democracia racial. Era muito difícil anteriormente denunciar o mito da democracia racial. Isso se voltava normalmente, se alguém fizesse uma denúncia dessa, isso tendia a se voltar contra essa pessoa, que era chamada de complexada, ela tinha complexo de cor, ou ela estava querendo dividir a sociedade brasileira, enfim, culpava-se a vítima. E nesse momento, por uma série de motivos, esse novo movimento apresenta como sua primeira bandeira a denúncia do mito da democracia racial. E o outro ponto também, digamos, distintivo desse movimento era a percepção da necessidade da criação, da construção de uma identidade negra positiva. Uma identidade negra baseada na valorização do fenótipo negro e na valorização da cultura e da história dos países africanos e da diáspora africana, algo que acabou se concretizando na Lei 10.639. Esse movimento tinha 2 influências externas importantes. Uma era o movimento de descolonização da África, e o outro era o movimento negro nos Estados Unidos, cuja presença aqui se deu de maneira mais forte, fosse por causa do papel central que os Estados Unidos ocupam no sistema mundo e da repercussão, portanto, maior de tudo que acontece lá, mas também pela maior similaridade entre o problema do Brasil, dos negros no Brasil e dos negros nos Estados Unidos, com todas as suas diferenças, já que na África a questão era expulsar o colonizador, excetuando talvez a antiga Rodésia, atual Zimbábue e a África do Sul, a questão era expulsar o colonizador, enquanto no Brasil, como nos Estados Unidos, tratava-se de encontrar formas de convivência entre os diferentes grupos que estavam destinados a continuar habitando aquela sociedade. Ora, essa comparação de Brasil e Estados Unidos é interessante a gente verificar que não é uma preocupação minha, exclusivamente minha, nem dos organizadores desse evento. Ela tem estado na mesa desde sempre. Há pouco tempo, o jornal O Globo publicou uma reportagem na página de ciência, uma reportagem de meia página, mostrando a preocupação que os abolicionistas brasileiros tinham de evitar aquilo que eles consideravam erros cometidos pelos abolicionistas americanos e que teriam resultado na Guerra Civil dos Estados Unidos. Ora, então, essa coisa sempre esteve na mesa. Durante muito tempo, foram os Estados Unidos, os americanos progressistas, olhando para o Brasil e o Brasil se apresentando como uma sociedade melhor. Eu digo que essa comparação com os Estados Unidos está no próprio DNA da identidade nacional brasileira, se considerarmos que um dos alicerces dessa identidade é o mito da democracia racial, que esse mito da democracia racial foi construído em parte por comparação com os Estados Unidos, e há uma ampla bibliografia a respeito, e que o intelectual responsável por dar uma estrutura, um arcabouço científico ao mito da democracia racial
Gilberto Freire, estudou nos Estados Unidos, onde foi discípulo do antropólogo judeu-alemão Franz Boas, que também foi responsável por trazer áreas mais progressistas para as ciências sociais e humanas dos Estados Unidos, embora as ideias dele contivessem algumas contradições essas que aparentemente se refletem também em Gilberto Freire. Mas durante muito tempo, existe uma obra do historiador que vocês deveriam procurar se familiarizar, chamado David Hellwig. O título da obra é African Americans Reflections on Brazil's Racial Paradise, reflexões de afro-americanos sobre o paraíso racial, entre aspas, brasileiro. E ele mostra que durante muito tempo, até a década de 40, os negros americanos precisavam ter um espelho positivo, algo de positivo para mostrar à sua sociedade, e acreditavam. Mesmo vindo ao Brasil e sendo discriminados, houve um deles que foi discriminado em 11 hotéis do Rio de São Paulo e acabou chegando à conclusão de que havia um problema nessa história. Mas eles precisavam disso. Então, da década de 40 até a década de 60, entra-se num período mais crítico, e na década de 60 acaba um pouco desse interesse pelo Brasil, como um exemplo. Lá eles começam a criar uma outra doutrina, uma outra visão, essa coisa da valorização da identidade negra, do Black is Beautiful, e não podiam ficar mais baseados tentando imitar uma sociedade que pretendia resolver o problema racial pela miscigenação. Ora, então, é importante a gente notar que esse exato momento, o início da década de 70, que essa influência americana chega aqui, essa influência positiva, e os Estados Unidos, pelo menos por um segmento da sociedade americana, o movimento negro e seus aliados na academia, na mídia, nos partidos políticos, os Estados Unidos se transformam num modelo, não no modelo de harmonia racial, num paraíso racial, mas no modelo de luta, de que era possível enfrentar, evidentemente traduzindo, procurando adaptar muitas coisas, criando coisas nossas, inspiradas a partir desse modelo que nos vinha de lá. Então nós vemos aí como para o Estado brasileiro daquela época, tanto o movimento negro quanto o movimento da soul music, dessa coisa chamada black, que por sua vez tinham conexões sim. Lendo o livro Carnaval e Jexá, do antropólogo baiano Antônio Risério, há uma referência a como os bailes de soul, os bailes black, estavam na raiz pelo menos dos dois primeiros blocos afro, que foram o Ileaê, fundado em 74, e o Olodum, em 78. Ora, eu estive algumas vezes na Bahia e pude confirmar. Recentemente, por exemplo, perguntei sobre esse tema ao vovô, Antônio Carlos Vovô, presidente do Ileaê, ele me respondeu com aquela sua voz grave: nós dançávamos o Brau. Então, e a gente vê esses Browns todos que estão aí, Carlinhos Brown, Manos Brown, tudo isso tem a ver com essa história. Então foi um momento importante, e hoje isso para mim me ajudou a me revelar, e a minha prática, as minhas idas aos Estados Unidos, eu tenho estado profundamente envolvido nesse processo de intercâmbio, nos últimos anos, particularmente com uma universidade historicamente negra, a Southern University, que é de Baton Rouge, como eles falam, que é a capital da Louisiana, em função da colonização francesa, muitos nomes franceses nas cidades, nomes de franceses nas pessoas, e ela está extremamente interessada em levar alunos brasileiros, especialmente alunos negros, para lá, e esse trabalho tem sido desenvolvido há bastante tempo. E eu percebo hoje como esse intercâmbio pode ser muito mais proveitoso para os dois lados, no momento em que essas sociedades se aproximaram. Há quem fale, por exemplo, de um processo de americanização da sociedade brasileira em função do reconhecimento pelo Estado da existência de um problema racial, da adoção de políticas de ação afirmativa, ao mesmo tempo uma brasilianização da sociedade americana em função de um racismo não ter se transformado, não poder se explicitar da maneira que se explicitava anteriormente, se ter adotado um pouco de sutileza, e de sutileza a gente entende muito bem em relação a isso, e sendo um dos aspectos disso o crescimento da população, chamada população latina, dos países latinos, pessoas oriundas dos países latino-americanos, que costumam ter uma ideologia racial, raça cósmica no México, café com leite na Venezuela, que são muito parecidas com a ideologia da democracia racial. Então eu creio que nesse momento, mais do que nunca, é importante que nós estabeleçamos esses laços, que isso vai trazer proveitos muito grandes para nós e para eles.
Eu costumo dizer que essa comparação com os Estados Unidos ajuda não apenas brasileiros a entenderem melhor os Estados Unidos e americanos a entenderem melhor o Brasil, mas brasileiros e americanos a entenderem sua própria sociedade. Às vezes, quando eu olho para os Estados Unidos, para certos fenômenos na área da questão racial, é como se eu estivesse olhando para o Brasil com uma lente de aumento. Ora, segregação, eu vivi a segregação, não por lei, mas por costume. Eu vivi a realidade, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na terra de minha mãe, que havia clubes de negros e clubes de brancos, festas de negros e festas de brancos separados nas favelas e nos sindicatos. Era uma situação de segregação racial, não por lei, mas por costume. E para quem conhece um pouco de direito, sabe que lei e costume são fenômenos do mesmo universo. Muitas vezes a lei é apenas o costume sancionado pelo Estado. Então eu termino enfatizando a importância desse contato que está se reproduzindo aqui, evidentemente não é a primeira vez, está sendo cultivado aqui entre afro-brasileiros e afro-americanos, entre brasileiros em geral e americanos em geral interessados na solução dessas questões, e eu acredito que todos nós possamos nos engajar nesse processo e ganhar muito com isso dos dois lados. Obrigado.